Nós queremos orar nesse momento, falar com o Senhor, pedir a sua graça, pedir que Ele esteja presente, porque sem a presença dEle, a nossa não vai adiantar nada. Mas se o Senhor estiver conosco, todos os seus propósitos serão realizados, toda a sua vontade será cumprida e nós vamos ser mais uma vez abençoados pelo Senhor, pela sua palavra, pela sua graça e pela sua misericórdia. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, amado e bendito, nós te damos graça, Senhor, nessa noite, rogamos a Ti pela Tua misericórdia, te pedimos a Tua intervenção, Senhor, nessa live, porque embora nós estamos aqui, Deus, dentro de uma casa, nós também colocamos esse ambiente em Tuas mãos, e não é o local que faz a diferença, porque se o local fizesse a diferença, o Senhor não falaria com Moisés no meio daquela sarça que o fogo queimava, mas ela não se consumia. E aquele lugar, Deus, era um monte de pedra, um monte de areia, e o Senhor falou: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. A santidade não está nas paredes, a santidade está na tua presença. E o Senhor estando no local, esse lugar é santo. Por isso esse lugar que hoje é a tua casa, nós somos a tua igreja. E assim te pedimos nessa noite, que como se estivéssemos dentro da igreja congregacional Pão da Vida, que esse culto seja com a mesma glória, com a mesma presença, com a mesma unção, com a mesma graça, que possamos sentir a mesma coisa e sair dessa live, quando desligarmos o aparelho, possamos estar com a mesma porção de unção que receberíamos se estivéssemos juntos, em presença, Deus, de todos os irmãos, dentro do teu santuário. Nós estamos aqui, o teu povo está espalhado aí por todos os lugares de Niterói e até fora de Niterói. Pessoas estão trabalhando conosco e participando desse culto conosco. Todos nós somos uma só igreja. Todo o povo que se reúne é uma igreja. Nós somos a igreja. Por isso eu te peço, Deus, que haja glória, que haja o teu agir, que haja o teu mover. Queremos estar na mesma sintonia, na mesma comunhão, no mesmo propósito, porque a tua palavra diz em Atos 2, que o vento veio, entrou naquele lugar, era a tua presença. Todos, Deus, todos foram cheios da tua presença, do teu Espírito. Te pedimos nessa noite, nessa live, que todos sejam cheios da tua presença e do teu Espírito. Fala conosco, faz a tua obra, realiza o teu querer, porque nós mais uma noite estamos aqui para tentar entender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Enquanto não pudermos voltar para onde nós adquirimos com a tua mão, nós não tínhamos condições. Tenho certeza, Pai, como líder dessa igreja, eu e a pastora Carmen, nós temos a certeza que nós não compramos a igreja para ela ficar fechada. É só um tempo e o Senhor está preparando o teu povo para retornar e ver se cumprir que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E tudo isso vai servir de experiência para que nós possamos estar juntos, mais juntos, unidos e mais unidos, presentes e mais presentes, e amando mais do que amávamos, compreendendo e perdoando mais do que compreendíamos e perdoávamos. Deus, nós vamos voltar melhores do que saímos, porque em tudo que passamos, em todas as tristezas que sentimos, em tudo que vimos, nós vamos adquirir experiência para voltar e louvar mais o teu nome e adorar mais o teu nome na beleza da tua santidade. Eu coloco todo o teu povo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos compartilhar nessa noite um versículo que está registrado no livro de Jeremias, no capítulo de número 18. Eu quero assim fixar o tema nessa palavra, Jeremias 18. E o tema nós vamos ler ele nesses dois versículos, versículo 1 e versículo 2. Vamos ler 3 versículos. Versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Para fecharmos e ver o que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. Diz assim a palavra: o vaso do oleiro, a impenitência de Deus. A impenitência do povo. Aí o versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor, Deus falou, amém? A palavra do Senhor que veio, ela veio a um homem chamado Jeremias. E essa palavra veio dizendo para ele assim, ó: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras.
E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Amém? Vamos entender aqui essa palavra. Primeiro, Deus chama Jeremias e fala com ele. Deus traz uma palavra para Jeremias. E Jeremias estava vivendo numa era, né, em que o povo estava se rebelando, o povo estava pecando contra Deus, adorando outros deuses, e o coração de Deus estava muito triste e Deus estava muito irado com toda a situação. Então Deus resolveu agir contra esse povo e falar com esse povo através de Jeremias. E aí Deus chama Jeremias, porque Jeremias era o profeta. Jeremias foi um profeta que ele não aprendeu na escola dos profetas. Jeremias foi um profeta que ele foi escolhido, ele foi determinado por Deus para ser um profeta. E aí quando Deus chama Jeremias para levar a palavra, para tomar as atitudes de um profeta, Deus chama Jeremias e fala com Jeremias sobre a questão de um oleiro construindo, fabricando um vaso na olaria. Então Deus chama Jeremias. Na verdade, Jeremias foi escolhido como profeta quando ele estava sendo gerado. Nós vamos ver na palavra de Deus, no capítulo 1, quando Deus chama Jeremias, Deus fala com ele: Jeremias, você estava no ventre da sua mãe e eu te escolhi. Tu estavas sendo formado e as nações te dei por profeta. Jeremias vai dizer para Deus, como todos os profetas, relutando para não assumir a questão, Jeremias também vai dizer: Senhor, eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Só que Deus, quando determina algo, está determinado. E aí Deus determinou que Jeremias seria profeta. Então Deus vai dizer para Jeremias que não diga não passo de uma criança, porque aonde eu te mandar ir, tu irás. E tudo o que eu te mandar dizer, dirás. E aí Deus dá um aviso a Jeremias. Deus diz assim, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu serei contigo para te livrar. Então Jeremias começa ali a sua ação de profeta. E ali no longo da jornada vai chegar um tempo, claro, não foi a primeira causa de profeta. Jeremias passou por outras questões, como a questão do cinto de linho. Você vai ver no livro de Jeremias, no capítulo 13, que Jeremias é chamado por Deus. Deus manda tomar um cinto de linho e ir na fenda de uma rocha e colocar esse cinto ali na fenda da rocha. E aí Jeremias coloca e Deus diz, tenha cuidado para não molhar esse cinto. E aí Jeremias coloca o cinto na fenda da rocha. Passado algum tempo, Deus manda Jeremias ir lá e pegar o cinto. E quando Jeremias vai lá para pegar o cinto estava podre. E aí Deus vai dizer para Jeremias, assim é o povo de Judá, um povo que se reluta a ouvir a minha palavra. Então Deus já vinha tratando com Jeremias através do povo. E aqui Deus manda Jeremias. Interessante, irmãos, eu vejo nessa palavra algumas coisas, nesse versículo, no versículo 2, quando Deus disse, levanta e desce. Uma coisa que parece que está se contrastando, né? Contrastando, porque existe uma palavra levanta e depois manda descer. Parece que Deus está dizendo algo para Jeremias e depois se desfazendo em fração de segundo, mas não era. Parece que é, mas não é. Nós vamos entender. Quando Deus mandou Jeremias se levantar, era se levantar da onde ele estava. Porque creio eu que Jeremias poderia estar sentado, poderia estar deitado. Deus manda Jeremias se levantar. Quando Deus manda Jeremias se levantar, é uma questão de posicionamento. Se colocar de pé, se colocar na posição. Porque Deus não iria falar com Jeremias estando ele prostrado. Nós vamos ver ao longo da palavra de Deus, em que Deus sempre falou com pessoas que estivessem caminhando, que estivessem de pé, que estivessem agindo. Chama-se atitude, posicionamento. Deus não iria falar com alguém prostrado de qualquer maneira. Nós vamos ver no livro de Ezequiel, que Deus vai dizer, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Paulo vai dizer aos Efésios, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Deus vai dizer no livro de Isaías, no capítulo 60, levanta-te e resplandece. Resplandeça, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo, vai descendo sobre ti. Então Deus sempre quis que as pessoas estivessem posicionadas. Nós vamos ver que
Quando Jesus chega na beirada daquele mar, que ele vê os discípulos sentados lavando as redes, ele vai ver os discípulos lavando as redes e vai pedir o barco emprestado. E aí, Pedro empresta o barco. Aí Jesus fala assim, afasta ele um pouco do mar. Quer dizer, Jesus pede para tirar o barco da posição que estava e pede para colocar em outra posição. O que aconteceu? Pedro foi lá e fez o quê? Colocou o barco na posição que Jesus queria. O que Jesus fez? Usou o barco. Olha que coisa linda essa palavra. Para Jesus usar, tem que estar na posição que ele quer e não na posição que nós queremos. Para Jesus usar o barco teve que estar aonde ele queria, no lugar que ele queria e na hora que ele queria para que ele pudesse usar. Assim não é com nossas vidas. Jesus quer nos usar, mas se nós estivermos fora da direção, ele não vai usar. Se nós desejarmos ficar prostrados, vamos nos prostrar e ele vai usar outro. Mas quando nós decidimos mudar, não é o que diz em 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, o primeiro passo é o quê? Chamar pelo nome dele. Mas aí vem o restante, se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. E só agora vão estar abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para a oração que se fizer aonde? Nesse lugar. Por quê? Porque eu escolhi e santifiquei essa casa para que o meu nome esteja nela. Quando? Perpetuamente. Quer ser usado por Deus? Levanta. Quer ver a glória de Deus? Levanta. Quer ver a mão de Deus agindo? Levanta. Quer ver Deus trabalhando na sua casa? Levanta. Não fique prostrado esperando que as coisas aconteçam. Porque se você se prostrar, a porta não vai abrir, a cura não vai chegar, a alegria não vai chegar, a glória não vai chegar, a unção não vai chegar. Mas se você nessa noite se decidir a se levantar, você vai ver a glória de Deus. Não foi isso que aconteceu com Isaías, quando ele disse, no ano em que morreu o rei Uzias. O que ele fez? Ele se levantou e ele olhou para onde? Ele olhou para o alto. Quando ele olhou para o alto, Deus abriu o céu e mostrando para ele o que? Eu olhei para o céu e vi. Para você olhar para o céu, meu irmão, tem que estar de pé e estar olhando para o alto. Ele viu o Senhor assentado no mais alto e sublime trono e a glória enchia o céu. A glória estava ali do lado do Senhor. O que ele viu? Ele viu os anjos rodeando o trono e dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ei, se você quiser ver o céu aberto, levanta. Se você quer ver Deus agindo, levanta. Porque se você continuar prostrado, você vai ver todo mundo recebendo, mas você não vai receber. Olha o que Jesus falou para o paralítico no tanque de Betesda. Quando o paralítico falou assim, eu tento todas as vezes ir, mas eu não consigo. Ei, ele tentava, mas ele não conseguia. Tenta, se você tentar, eu te garanto que você vai conseguir. Jesus foi naquele homem, sabe por quê? Porque Jesus viu que ele tentava sempre que a água mexia, mas ele não conseguia. Mas para você, eu profetizo de olhos abertos, nessa noite, na unção do Espírito Santo, que se você tentar, você vai conseguir. Você só se prostrou porque você deixou o inimigo minar e tirar a tua fé. Você só se prostrou porque você deixou a sua confiança se esvair e não acredita mais naquilo que Deus pode fazer. Sabe o que acontece quando nós nos prostramos? A fé, ela vai saindo, ela vai se escorrendo e vai embora como um rio que deságua sobre o mar. Quando você menos espera, você não quer mais se levantar. Quando você menos espera, você não quer mais orar. Quando você menos espera, você não quer mais cantar. Quando você menos espera, você não quer mais pregar. Coloca as suas obrigações no ombro de outra pessoa e fica prostrado. E ali se prostrando, você não levanta mais. E a glória de Deus vai ser separada, porque a Bíblia diz em Isaías 59 que o pecado, ele causa o quê? Uma divisão. Vai ficar você prostrado de um lado e Deus agindo na vida dos outros do outro. Mas eu quero dizer para você nessa noite, levanta! Porque se você se levantar, Deus vai agir sobrenaturalmente na sua vida. Pastor, me mostra que se eu me levantar, eu vou ver a glória de Deus. A Bíblia diz que Sara chamou Agar, uma mulher que ela mandou se deitar com Abraão, uma mulher que ela propôs ter um filho de Abraão, tudo tramado por Sara. E quando Sara viu que Abraão estava dando carinho para Ismael, ela ficou com ciúme. Sabe o que ela fez? Chamou Agar, humilhou ela até o último grau e colocou ela para fora com o filho e tudo. E sabe o que aconteceu? Agar, ela era serva.
Ela saiu da casa de Sara destruída. E sabe o que aconteceu? Ela foi para a beirada de um lugar cheio de água e dava água para o seu filho, mas aquela água secou. E quando aquela água secou, H pensou: vou morrer eu e vai morrer meu filho. Está tudo acabado, está tudo encerrado, mas eu não quero ver meu filho morrendo e eu não quero que ele me veja sofrendo. Foi debaixo de uma árvore, colocou o filho sentado debaixo da árvore, se afastou dele e foi, se prostrou e começou a chorar. E H só chorava. Sabe o que aconteceu? Deus viu do céu o menino chorando e desceu do céu e foi até H. Sabe o que Deus falou para H? H, eu vi o seu filho chorando. E ele falou para ela assim, ó: levanta agora, pega esse menino e volta lá na casa da Sara e se humilha lá, porque eu ainda farei do teu filho uma nação, farei um grande povo através do teu filho. Ei, Deus está vendo o menino lá debaixo daquela árvore, Deus está vendo H prostrada chorando, mas H havia sido humilhada, H havia sido colocada para fora, e Deus viu a humilhação de H e foi lá e exaltou. Ei, levanta-te nessa noite e Deus vai te exaltar, levanta-te nessa noite e Deus vai voltar a te usar, levanta-te nessa noite, você vai sentir de novo a glória da segunda casa e ela vai ser maior do que a da primeira. Levanta com o teu propósito de pé nessa noite, você vai voltar a orar, você vai voltar a cantar, você vai voltar a pregar, você vai voltar a ler a palavra, você vai voltar a jejuar, você vai voltar a ir para a igreja e você vai ver a manifestação do Espírito Santo na tua vida. Eu profetizo isso na sua vida, na sua casa e na sua família. Porque, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, quando Deus manda Jeremias se levantar, ele se levantou. E sabe o que Deus fez? Deus falou assim: agora desce. É isso que acontece, meu irmão. Quando você se levanta em Deus, você se levanta e na mesma hora você desce. Deus fala com Jeremias para ele descer a casa do oleiro. E a casa do oleiro era um lugar simples, era onde o homem fabricava vasos. Mas Deus queria esse ambiente, essa construção, para trazer uma mensagem ao coração de Jeremias, para que ele pudesse pregar para o povo que estava em pecado. Jeremias chega na casa do oleiro e para. Ele mesmo disse: eu parei e fiquei observando o oleiro passando o vaso sobre as rodas. O oleiro colocava o vaso na posição e ia girando. E da maneira que ele ia girando as rodas, o vaso ia tomando forma. Oh, meu Deus! Aleluia! O oleiro ia girando ali a roda, apertando, e o vaso ia tomando forma. Ei! Jesus está apertando a nação para que alguns possam tomar forma de vaso. E ali o oleiro ia apertando. Queridos irmãos, como Deus queria tratar de algo diferente, Deus permite ali que o oleiro aperte com muita força e o vaso se quebre. E sabe o que aconteceu? Quando o vaso se quebrou, Jeremias entendeu. E Deus falou: Jeremias, está vendo o oleiro fazendo o vaso? Viu quando o vaso se quebrou? E aí Jeremias olhou e viu o oleiro pegando os cacos do vaso. E parece que Jeremias deve ter pensado, eu quero conjecturar, ele vai juntar todos aqueles cacos ali e vai colocar os cacos numa lixeira, vai lá de novo naquele lugar onde ele estava, porque era um vale, era um lugar úmido, que o oleiro trabalhava para poder juntar os barros, pegar os melhores barros para poder fazer os melhores vasos. Quanto mais barro fino, mais fino seria o vaso, mais caro seria vendido, mais fácil de ser preparado, tá entendendo? A sujeira que vinha ali do chão, ele ia tirando, ia peneirando, ia tirando a sujeira para o barro ficar bem fino, a sujeira vai saindo, quanto mais sujeira sai, mais fino o vaso vai ficar, mais bonito e mais caro vai ficar. Ei, eu estou pregando nessa noite, eu estou falando aqui em Deus, que eu estou pregando para vasos que foram tratados. Você não foi chamado de qualquer maneira, você não foi colocado onde você está de qualquer maneira, não. Você foi peneirado, Deus tirou tudo que não prestava. Eu quero dizer para você nessa noite que está nos ouvindo, Deus passou você pela peneira, tirou toda a impureza, foi colocando água, tá entendendo? Salmo 46, há um rio, há um rio no santuário de Deus, na cidade, é o rio vai passando a água, Jesus foi pegando a água, Deus foi pegando a água, e foi colocando sobre o barro, foi tirando a sujeira, foi tirando quando ficou só a argila, só aquela matéria-prima. O oleiro começou a montar, mas quando ele estava montando aquele vaso para falar com Jeremias, o Senhor, Deus permite o oleiro deixar cair todos os pedaços. Jeremias pensa, então, vai jogar tudo fora. Não, Deus estava naquela situação. Quando Deus está numa situação, nada é jogado fora. Não, quando Deus está numa casa, o inimigo não vai jogar ninguém fora, não vai tomar ninguém, não. Mas pastor, está tudo quebrado, vai jogar na lata do lixo, não. Aquilo que está quebrado, o diabo
pecado dispensa, mas Deus pega para reconstruir. Deus tem 3 poderes nas suas mãos. Ele tem o poder de fazer, ele tem o poder de desfazer e também tem o poder de refazer. Deus não vai jogar fora porque quebrou. Está quebrado, mas Deus ama. Está quebrado, mas Deus prepara. Está quebrado, Deus reforma. Está quebrado, Deus refaz. Está entendendo? Está quebrado, Deus agarra. Deus não quer perder. O único Deus que pega coisas quebradas, o único Deus que pega coisas que para o mundo não presta, o único Deus que pega as coisas que não têm valor e dá o valor. Ele chama as coisas que não são para poder fazer ter valor e confundir as que são. Ele pega as coisas vis e desprezíveis e faz dela vaso de honra. O oleiro pegou aquele monte de vaso quebrado e a Bíblia diz que ele foi reconstruir o vaso com aquilo que estava quebrado. Jeremias orou e Deus falou: Jeremias, não posso eu fazer assim com o povo de Judá, com o povo de Jerusalém, com esse povo rebelde. Não posso eu quebrar para fazer de novo. Eu não posso quebrar todos para refazer e fazer da minha forma, do meu jeito de novo. Deus não vai desperdiçar, não. Tá? Você falhou, Deus vai refazer. Você pecou, Deus vai perdoar e vai refazer. E aí o que aconteceu? Jeremias ouve aquilo dali, sabe por quê? Porque ele se levantou e ele desceu. Irmão, descer. Se levantar significa o quê? Se pôr ao alto. Descer. E lá embaixo. Que coisa tremenda. Quando alguém se levanta, não é? Meu Deus. Quando Saulo foi levantado. Que coisa linda. Um dos maiores missionários que nós já pregamos. Coisa linda. Quando Jesus foi levantado. Um caco de Cristo. Um caco de Jesus. Um homem dilacerado. Mas era rei. Olha como Deus fala. Ele estava destruído. Pastor, o que é isso? Estava. Isaías disse que nenhuma beleza nele havia para que nós o desejássemos. Todavia, Deus agradou em enfermar. Que coisa linda. Ele estava ali destruído, mas era rei. Ele era Senhor. E quem reconheceu isso, viu ele na glória. Quem reconheceu isso na cruz, ouviu dele: tu estará comigo hoje mesmo no paraíso. Estava ferido, mas era rei. Está machucado, mas continua sendo rei. Foi esbofeteado, mas é Senhor. Apanhou, mas é Senhor. Foi condenado, mas era Senhor. Em nenhum momento ele deixou de ser Deus. Em nenhum momento ele deixou de ser obediente. Em nenhum momento ele deixou de ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ei, você pode se levantar nessa noite e descer. Desce, porque quem levanta vê a glória. E quem desce tem vitória. Está entendendo? Levantou Saulo. Levantou Pedro. Levantou Moisés. Quem diria que Deus ia levantar Moisés? Quem diria que Deus iria levantar o Pedro? Quem diria que Deus ia levantar o ladrão da cruz? Quem diria, irmãos, que Deus ia fazer essa obra? Mas Deus faz. Deus tem alegria em levantar. Faz um esforço aí, Deus vai te ajudar nessa noite. Se levanta, porque se você se levantar aqui, Deus se levanta lá. Pois tudo aquilo que é ligado na terra será ligado no céu. Enquanto você estiver prostrado, Deus está sentado no trono. Pastor, me mostra que Deus se levanta, se ele está sentado. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, o próprio Jesus falou: ao que vencer, dá-lhe o direito de quê? De assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci. E o que eu fiz? Me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus está como? Sentado. Deus estava sentado no trono. Não foi quando Isaías viu os anjos adorando? Deus está como? Sentado. Está os dois sentados. Aí, Jesus está sentado à destra de quem? À destra do Pai. Coisa linda, sentado. Mas a Bíblia vai dizer que um homem foi levantado como diácono. E quando ele começou a pregar a verdade, falando de Gênesis lá, falando das coisas de Abraão, Moisés, foi falando do Velho Testamento, a Bíblia diz que ele foi condenado. E o consulado condenou ele à morte por pedradas. Colocaram ele para fora, os magistrados colocaram ele para fora para ser apedrejado na rua, começaram a jogar as pedras e foi machucando ele, Deus e Jesus continuou sentado, mas quando ele estava já sendo morto pelas pedradas, o que ele diz? Ele olha para o céu, ele olhou para o alto, ele se levantou sendo apedrejado, sabe o que ele fez? Olhou para o céu e falou: Pai, perdoa, não cobra deles esse pecado não, eles não sabem o que estão fazendo. Quando ele falou isso, Jesus se levantou na mesma hora. Parece que eu vejo no céu, irmão, Jesus se levantando com aquela coisa, Jesus podia matar todo mundo, mas não, era hora desse diácono mostrar que mesmo sendo apedrejado, a posição dele era uma só, era de pé, era olhando para o alto: não vou me rebaixar, não vou voltar atrás, não vou negar, não vou desfazer minha aliança. Pode jogar pedra, quanto mais pedra melhor. Tem um castelo sendo construído, ei, vai jogando pedra. Sabe o que aconteceu?
Quando Jesus ficou de pé, ele falou assim, ele olhou para o alto e ele viu Jesus de pé e de braços abertos. Ei, irmão, foi só ele começar a receber as pedradas e o céu se moveu a favor dele e Jesus ficou de pé. Só que, claro, nessa mensagem, Jesus não quis livrá-lo, porque se Jesus quisesse, teria dado o livramento. Mas Jesus recebeu ele na glória e ele subiu. Querido, se você quer ver a glória de Deus, se levanta e desce. Se levantar é se colocar no alto, descer é se colocar embaixo. Que coisa linda quando você usa essas duas partes para que Deus se manifeste em sua vida. Porque Deus também se manifesta. Deus também se manifesta para quem desce. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz que a mulher tinha sofrido 12 anos. E aonde ela foi para receber a vitória? Ela foi nas mãos? Ela foi no rosto? Não, ela foi nos pés e tocou na orla. Ei, ela tocou na orla. E a Bíblia diz assim, e acabando de tocar, secou-se a sua hemorragia. Acabou o seu sofrimento. Uma outra mulher vai lá nos pés de Jesus, quebra um vidro de perfume caríssimo e ela começa a perfumar os pés do Senhor. Ei, ela foi lá embaixo para oferecer aquilo que ela tinha de melhor. Ela desceu para oferecer aquilo que ela tinha de melhor. Ei, se levanta da tua vida nessa noite. Desce a presença de Deus, porque a presença de Deus aqui era na casa do oleiro. Deus estava lá para falar com Jeremias. Eu não quero falar de vaso, eu quero falar de descer e se levantar. Tu já se levantou? Agora vamos descer. Descer aonde? Na presença do Senhor. Descendo lá, você vai ver o agir de Deus na tua casa, na sua vida, na sua família. Pastor, mas como eu faço para descer? Como eu quero descer. Como é que eu faço para descer? Na presença do Senhor. A melhor maneira de se descer, o melhor entendimento hoje de descer, significa se humilhar. Quando Deus falou para Agar, volta lá e se humilha para Sara. Se humilha para Sara. É assim que Deus faz, irmão. Parece que é impossível, mas Deus faz nas coisas impossíveis. Deus age. Deus não agiu na vida de Elias. Elias, o profeta, estava no bem bom. E quem disse que profeta vai ter só vida boa? Profeta tem vida boa de momentos, mas tem momentos que ele passa no aperto. Vida de profeta, quem define é o Senhor. Quem envia é o Senhor. Quem traz é o Senhor. Elias estava comendo carne da melhor, mandada por Deus, servida pelos corvos. Elias estava bebendo da água do ribeiro de Querite, uma água maravilhosa, que coisa linda, todo dia pão, todo dia carne, todo dia água pura, todo dia pão, todo dia carne, todo dia água pura. Tem pessoas que é assim, irmão, só quer viver no melhor, só quer ter o melhor de Deus, só quer receber vitória. Deus dá um apertozinho, ele não quer mais ir para a igreja. Deus dá uma provazinha, ele não quer mais fazer nada. Deus dá um negóciozinho para ele passar, ele não quer mais fazer a obra, não quer mais o ministério, não quer mais cantar, não quer mais... Ei, irmão, a Bíblia diz que Deus chama Elias, secou a água do Querite, o rio estava passando, mas uma hora a água seca. Parou, a carne acabou, não tem mais corpo nem carne. Mas Deus, o que eu faço agora? Deus falou, agora é diferente. Agora você vai caminhar, porque vai lá para Sarepta. Lá tem uma viúva que eu já dei uma ordem para ela vai te sustentar. Ele deve ter pensado, então agora a carne vai vir da casa da viúva, né? A água vai ser da casa da viúva. O pão é da casa da viúva. Aí Elias vai obedecer, o profeta tem que obedecer, né? Quem se levanta e desce, obedece. Sabe o que aconteceu? Elias vai, chega lá e tem uma surpresa. Ao invés dele encontrar uma casa igual aquela que a gente vê na Barra da Tijuca, ele encontra um biombozinho, sabe? E aí, ao invés dele encontrar uma mulher toda bem adornada, né, cheia de ouro, ele encontra uma viúva com um filho. E aí Elias olha aquela situação e a princípio ele pede água, me dá água. E a mulher, sim, eu vou pegar água. Ela deu 3 passos para buscar água e ele falou assim, ei, faz um bolo para mim também. A mulher volta. A mulher volta e fala, meu senhor, deixa eu te explicar uma coisa. Tá vendo esses 2 cavacos aqui na minha mão? Esses 2 gravetos? É para eu fazer um pequeno bolo. Para eu comer junto com meu filho e depois morrer. É engraçado, tremendo, né? Eu fui ver a situação e eu pude entender uma coisa. A mulher estava com cavaco. Sabe o que é cavaco, irmão? Cavaco são 2 pedacinhos de casca de lenha. Graveto. 2 pedacinhos de lenha. Se a mulher fosse fazer vários pães para a semana toda, ela estaria com amarrado de lenha. Ela não estava com amarrado de lenha. Ei, ela estava com 2 cavacos, 2 gravetos.
2 gravetos é um fogo de no máximo 5 minutos, 3 minutos. Acendeu, assou, acabou. E aí ela fala assim, tem vários decretos na minha casa que eu vou te passar. Primeiro, eu não tenho amarrado de lenha, eu tenho 2 cavacos. Segundo, eu não tenho marido, sou viúva. Terceiro, eu só tenho material para um bolo, que é uma panela com um pouquinho, uma botija, que você entende melhor. Uma botija com um pouquinho de azeite e uma panela com um pouquinho de farinha. Eu vou misturar e fazer um pão, um bolo. Eu vou comer eu e meu filho. E depois, o quê? Morreremos. Olha quantos decretos lançados naquela casa. Primeiro decreto, 2 gravetos. Segundo decreto, não tem marido. Terceiro decreto, tenho só um filho, que não vai trabalhar para eu comer, porque ele é pequeno. Não tem tempo para crescer, porque vão morrer. Por que morrer? Só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Terceiro decreto, o que eu tenho só dá um bolo. E o que eu tenho para queimar só vai assar um bolo. E é um bolo pequenininho. Vamos comer e o último decreto é pior. A morte está nos esperando lá dentro. Meu Deus. Só que, vamos voltar para terminar. Enquanto os corvos estavam servindo Elias, Deus estava trabalhando na vida da viúva. Escute uma coisa, o certo era o filho sustentar a viúva, mas a viúva saiu para buscar o cavaco, o filho ficou em casa. Escute, quando Deus permite que a comida acabe na vida de Elias e a água se seque do rio Querite, Deus está dizendo, Elias, eu preciso te usar como profeta em uma casa que tem uma família que está destruída. Ei, é assim que Deus faz, queridos. Deus envia profeta para mudar o curso de uma história. E aí Deus pega Elias e fala assim, ó, eu já tenho um destino para você. Enquanto eu estava te dando bom do melhor aqui, tinha alguém sofrendo numa outra cidade. E é lá que você vai agora. Por que, Elias? Porque eu vou mudar decretos. Eu vou quebrar paradigmas, eu vou mudar a história naquela casa. Eu vou estourar, eu vou bombardear o inferno e tudo que o inimigo achou que ia fazer, ele não vai fazer. E tudo que ele pensou que fosse acontecer, não vai acontecer. Vamos lá, aonde é Sarepta? Aonde é a casa? Uma viúva. Quando Elias chega e pede a água, ela vai buscar, Elias pede o pão, ela não tem. E ela fala, eu vou fazer o bolo, vai morrer meu filho. Aí Elias fala assim, ó, a palavra, essa palavra para terminar, ela vai definir se a mulher vai se levantar e descer a casa do oleiro. E aí Elias olha para ela e faz ela ouvir, talvez uma das piores frases que ela já ouviu na vida dela. Elias vai dizer assim para ela, ó, faz para mim primeiro. Oh, meu Deus. E agora, você está com seu filho, né? Ó, faz para mim primeiro. E agora, irmão? Hã? Eu podia citar nomes aqui de pessoas que a gente conhece que têm filhos. Quantos irmãos da nossa igreja tem seus filhos em casa? Mais de um. 2, mais de 2. Quantos? Se eu perguntasse para você agora, irmão, se fosse você e teu filho, o que você faria se você ouvisse alguém dizendo assim, ó, faz para mim primeiro? Só que nós nos esquecemos de uma coisa, e eu me lembrei agora, eu quero te lembrar. Eu quero te lembrar. Porque muitas pessoas achavam que era bondade da mulher. A mulher foi tão boazinha. Deus abençoou a mulher porque ela foi tão boazinha, ela fez o bolo para Elias. Não, irmão. Escute o que Deus falou para Elias. Vá a Sarepta, porque lá tem uma viúva. E eu já ordenei a ela que te sirva. Você lembra? No início, eu já dei ordem para ela. A única coisa que aquela mulher fez foi se levantar e cumprir a ordem. Você está entendendo? Ela se levantou e cumpriu a ordem, não importa o tamanho. Se levante nessa noite e cumpra aquilo que Deus está mandando você fazer. Aquela mulher olhou para Elias e ele disse assim, porque da farinha da panela e do azeite da botija você não vai ver acabar enquanto Deus não mudar a história de Israel. Enquanto não vier água, enquanto Deus não abrir as portas, você terá farinha na panela e azeite na botija. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. A ação é nossa. A reação é de Deus. Você pode repetir comigo onde você está? Eu queria com os meus ouvidos espirituais ouvir você repetindo assim, ó. A ação é minha. A reação é de Deus. Escreve na live aí. Escreve na live. Escreve assim, ó. Senhor,
A ação é minha, aleluia, mas a reação é tua. Glória a Jesus. A ação sou eu que faço para gerar uma reação na tua mão. Eu tenho que agir primeiro. Pastor, como acontece isso? Eu vou te explicar. Quando você age dizendo assim, ó, Senhor, tu disseste, clame a mim, eu vou clamar. Você clama e o que acontece? O clamor é seu, a resposta vem de Deus. Como? Ele disse, clame a mim, que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A Bíblia diz no livro de Mateus, aquele que pede, pedir é comigo. Mas e quem pede, o que acontece? Recebe. O receber é de Deus. Aquele que bate, ei, o bater é comigo. O bater é contigo. E o abrir? Ninguém abre se ele não abrir. Como, pastor? A chave está com ele. Tu bate aqui hoje, ele abre amanhã. O bater é com você. Se você não bater, ele não abre. Mas se você bater, ele abre. Moisés, o que tu tem nas mãos? Senhor, eu tenho nas mãos uma vara. A vara está na tua mão. A unção e a glória para abrir está comigo. O que acontece então, Senhor? Tu toca e eu abro. O tocar na água é com você. O abrir as águas é comigo. Você toca e eu vou abrir. Ei! Jogar a pedra é comigo. Tu vem a mim com espada, lança e escudo. Mas eu vou a ti. Tem um nome. O nome dele é Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel, a qual tu tens afrontado. Na mesma hora Davi olhou para o alto e começou a escrever. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Aí ele pegou a pedrinha no alforge, olhou para a pedra e falou, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Oh, eis que não deixará vacilar os meus pés aquele que me guarda. Ele vai guardar a minha entrada. Eu entrei aqui nesse vale. O gigante está afrontando Israel. Perguntou se tinha alguém para matá-lo. Ó, aqui está a pedra, Senhor. Eu vou rodar a funda que eu trouxe e vou jogar. Eu só tenho a pedra e a funda. Rodar a funda é comigo. Jogar a pedra é comigo. Tirar a vida é contigo. Aleluia. Se você pensa que foi Davi que matou Moisés, está totalmente enganado. A pedra não nem cosquinha fazia em Golias. Mas se Deus está na pedra, a pedrinha do alforge vai virar uma rocha inabalável. Vai virar uma pedra descomunal. Um tamanho inesperado. Aí Davi rodou. Deus falou, Deus, solta agora, Davi. E Davi soltou e Deus direcionou a pedra e pegou no lugar aonde Deus queria. Aí tocou no lugar letal? Não, tocou na fronte. Mas a pedra não tinha como tocar na fronte e matar. Mas o botão da resistência está com Deus. E aí quando Davi acertou o gigante, Deus desligou o botão e disse, Davi, agora o gigante está na sua mão. Jogar a pedra é com você. Matar o gigante é com Deus. Rodear a muralha de Jericó? Vamos rodear. Você acha que grito vai derrubar a muralha, irmão? Você acha que grito vai derrubar Jericó? Claro que não. Ei, rodear é contigo. Ficar calado é contigo. Gritar é contigo. Derrubar é comigo. Quando vocês gritarem, deixa comigo. Vocês gritam de um lado, eu tiro a estrutura de outro e jogo Jericó no chão. Na mesma hora que Deus mandou gritar, eles gritaram e Jericó caiu. Ei, Deus vai fazer, mas você tem que tomar a decisão. E como vou tomar a decisão? Se levantando e descendo para saber o que Deus quer que você faça. Faça isso e você vai ver a glória de Deus na tua vida, vai ver a glória de Deus na sua casa e Deus vai te honrar e você vai dizer que só o Senhor é Deus. Estende as mãos, vamos orar, porque com certeza Deus tem vitória para você nessa noite. Feche seus olhos agora, nós vamos estar orando e com certeza a bondade de Deus vai te alcançar. Amém? Deus, muito obrigado por essa palavra. Estamos hoje, Deus, dispostos a nos levantar e a descer para ouvir as tuas palavras. Muitas vezes queremos, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus usa alguém, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Deus fala contigo hoje. Se levanta e desce, porque eis que eu falarei contigo. Deus levou Jeremias lá embaixo para falar com ele na casa do oleiro. O vaso quebrou e Deus falou, é isso que eu quero falar contigo. Eu posso quebrar o vaso. Eu posso fazer de novo. Eu posso quebrar de novo e fazer de novo. Enquanto não tiver do jeito que eu quero, eu vou quebrando e vou fazendo de novo. Porque quando Pedro ficou do jeito que Jesus queria, foram 8.000 almas em 2 pregações. Quando Paulo ficou do jeito que Jesus queria, do jeito que Deus queria, Paulo virou missionário e pregou e ganhou muitas almas para o Senhor. Deus quer você do jeito que Ele quer, na posição que Ele quer. Mas primeiro, se levanta e desce. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu coloco todo o povo de Deus nas tuas mãos. E coloco todos os que não estão, Deus, de pé para ouvir a tua palavra e estão dispostos a descer.
eu coloco em tuas mãos para que tu mude o quadro e traga essa pessoa para a tua presença, salvando, libertando e transformando todos os que estão numa família onde tem um crente de pé que desce à casa do oleiro. Tu vai salvar essa família para que o teu nome seja glorificado. Tu vai curar todos os que estão enfermos por qualquer tipo de enfermidade, e principalmente essa pandemia maligna que veio para nos mostrar quem nós somos e aprendermos quem tu és. Eu coloco todos os que estão internados, que possam ter recuperação, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, a sua vida, a sua família. Que Deus prospere a sua casa, não deixe que te falte o pão. Que Deus passe com você em todas as dificuldades da sua vida. Mas nunca se esqueça que você precisa estar de pé e descendo cada dia mais na presença do Senhor. Ele é o alto, nós estamos embaixo. Ele é o Senhor, Ele é o oleiro, nós somos o vaso. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe nessa noite e te dê paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e as ricas consolações do Espírito Santo sejam com você, com a sua casa e com a sua família. Não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.